perguntei a ela, né, o que que acontece, né, no nosso cérebro quando a gente está lendo, né, ou no processo de aprendizado da leitura. E aí ela trouxe para a gente, né, que existem aí 3 grandes pontos. E o primeiro ponto, né, é que a gente já nasce, né, cerebralmente com os circuitos necessários para falarmos, né? Então, a biologia já entregou para a gente esses circuitos cerebrais prontos para a gente falar, né? Então, isso é natural, ou seja, a gente sempre vai aprender a falar, a não ser que exista alguma questão específica. Mas o nosso cérebro ele não vem pronto no caso da linguagem escrita, né? Ou seja, então o que a neurociência mostrou é que quando a gente aprende a ler e a escrever, a gente constrói estruturas, ou seja, conexões dentro lá do nosso cérebro, né, que não existiam antes, e essas conexões, né, é que vão fazer a gente conseguir ler, né, e escrever. O segundo princípio ele está bem relacionado, né, que a gente usa algumas áreas do cérebro quando a gente está lendo. Uma dessas áreas do cérebro que a gente usa é uma área que estava formada já, né? A gente já recebeu aí da biologia um uso para reconhecimento de faces, né, dos rostos das pessoas e também de objetos. E uma outra área que a gente já recebe prontinha relacionada aos sons da fala. E o que se descobriu, né, na neurociência é que essas duas áreas, a área que faz o reconhecimento de imagens, né, de faces, de objetos, e a área que faz o processamento da linguagem oral, elas não são conectadas naturalmente. E aí, o trabalho com a consciência fonológica, com tons das letras, né, ele é tão importante, porque é com esse trabalho que a gente vai construir, né, realmente uma ligação, como se fosse um fiozinho, entre essas duas partes do nosso cérebro, né, que não funcionavam juntas, e elas precisam funcionar juntas para que a gente consiga reconhecer uma letra, né, e sintetizar o som dessa letra quase que automaticamente, juntar esses sons e aí formar, né, as nossas sílabas e as palavras. O terceiro princípio, né, ela trouxe para a gente está muito ligado à questão da automaticidade, né? Ou seja, a gente automatizar, né, o processo da leitura. Para a gente, né, a gente que já lê, as coisas acontecem quase instantaneamente, né? A gente olha a palavra e a gente já está extraindo o significado daquela palavra, mas que isso só acontece, né, quando a gente cria essas conexões, né? Então, o processo, né, ele é, no início, vem associação, letra-som, juntar os sons e as letras, né? E aí formar as palavras para depois, né, poder acessar o significado, a área cerebral que traz o significado, né, dessas palavras. Então, para que a gente consiga, né, ter realmente, né, esse processo em que a leitura se torna natural, né, como para muitas pessoas dirigir é natural, né, a gente esquece que está dirigindo ou esquece que está andando de bicicleta, a gente só está simplesmente, a gente está fazendo aquilo ali, a gente pode pensar em outras coisas, a gente pode conversar com outras pessoas enquanto a gente faz aquilo, né, ou seja, aquilo foi automatizado, aquela habilidade foi automatizada no nosso cérebro, e isso vem, essa automatização da leitura, ela vem através da prática. Perguntei aqui para ela, né, esse mito, né, de que a leitura, né, ou seja, a linguagem escrita, ela vai se desenvolver naturalmente. Será que isso é verdade? E aí ela trouxe para a gente, né, que não, né, e é diferente da fala, né? Então, se a gente simplesmente colocar as crianças numa sala, né, cheia de cartazes com a linguagem escrita lá, se a gente ler para as crianças muito, né, se a gente interagir com as crianças sobre os textos, isso não é suficiente para que a criança consiga ler, né? Porque, diferente da fala, em que a gente já vem aí com os circuitos neurais formados, os circuitos da leitura não estão conectados, né? Então, muita gente ao redor do mundo não sabe ler, e não é porque o cérebro deles é diferente do cérebro dos que aprenderam a ler, é porque simplesmente eles não tiveram ainda essa oportunidade, né, de aprender a ler. Então, realmente é necessário ensinar a ler, não é uma habilidade que a gente pode aprender naturalmente.